Bom dia, como vai você? Como é que você está? Hoje é dia 22 de maio e o nosso devocional ele vai falar de algo que eu gosto muito, partindo da ideia de Freud, né? Freud tem um texto que eu amo, que é Totem e Tabu, né? O Freud ele traz os totens como uma representação de uma tribo, de um clã, algo que traz as informações para o sujeito, né? O totem, ele é como se ele fosse um talismã, uma mística, algo que eu me relaciono com aquilo para aquilo me trazer uma informação, ok? E nessa era que nós estamos, a gente tem muitos totens humanos. Eu gosto de lembrar do filme Lagoa Azul, fica aqui comigo, Lagoa Azul e De Volta à Lagoa Azul. Eles entram, é um filme ou outro, mas é ou a Lagoa Azul, De Volta à Lagoa Azul. Eles entram numa mata e leva ela e coloca ela numa pedra. E nessa pedra tem um grande totem, assim. E aí ele fica ali pedindo a vida dela, porque ela tinha se envenenado. E o que eu aprendo com isso, né? Eu aprendo que aquele totem trouxe informações, regras, princípios, condutas a realizarem e alguns tabus são implementados. Tabu de sexo, tabu de como eu me relaciono, tabu como é o certo, como é o errado. Quer ver um totem? Lembra que eu falei totem humano? Totem humano, não coma açúcar. Aí a gente pegou lá e um monte de gente falando que não come açúcar, não come açúcar, não come açúcar. E aí a pessoa pega aquilo ali, se ela comer açúcar, ela... Solanguinho, se eu perder 1 quilo, deu 3 pulinhos, sabe essa coisa? Que fica um negócio ali na mente da pessoa. A pessoa fica aprisionada. Eu não tô falando do que tem que ser feito, sabe? A gente trabalha aqui com autismo, com TDAH, com mulheres com depressão severas, com obesidade que não destrava, e às vezes é necessário. Mas a gente prescreve uma conduta junto com a equipe médica, né? Nutricional, enfim. Fisioterapia, tem muito fisioterapeuta tirando açúcar, porque açúcar é inflamatório. Mas não é um ritual. Nem alguém, eu aqui, ó, não comam açúcar. Eu, totem, implementei um tabu social, ninguém come açúcar. Já falei aqui com vocês que eu fui no médico homeopata e eu usei bombinha de asma, tá? E eu desmamei com atividade física, com terapia, com exercícios respiratórios, com homeopatia. Foi um combo de situações, mas eu digo pra você, aquelas bolinhas é sensacional. E no meu tratamento foi prescrito isso pra mim e funcionou, ok? Até porque toda medicação e todo tratamento, ele precisa ser placebo, né? Eu preciso acreditar naquilo. Eu posso ter uma medicação com 100% de substância. Se eu não acredito naquilo, aquilo não vai funcionar. O remédio, não acredito, esse remédio não faz dormir não, mas todo mundo toma e cai em pé. Nem dá tempo de deitar na cama. Mas com a pessoa não funciona, ela acredita que não funciona. Então já tem muitos estudos dizendo isso. Então se você acredita que funciona, funciona. Meu foi prescrito e hoje, há alguns anos, eu voltei a usar bombinha um tempo na pandemia, porque eu tive Covid e difícil assim. Mas desde 2021, vida que segue. Faço atividade física, me alimento melhor, tiro lactose porque dá muco e fechava a minha. Só que não é um totem, nem um tabu, ok? E o que hoje o nosso devocional vai dizer? Que nos ambientes modernos há pessoas que, por não desenvolverem a autocrítica, não sabem quem são, não definem o que vão escutar e que caminho vão seguir, dão um valor sobre-humano às palavras e às imagens de certas pessoas. Os totem, os tabus, totem. Os totens sociais, né? O totem. E nessa era de especialismo,
Ai, ai. A gente não sabe nada, né? A gente só sabe dessa unha. Ai, Elane, mas eu preciso falar da unha do dedo mindinho. Ih, eu só não sei não. Vou te mandar pra minha amiga. É um negócio, né? E a gente acredita. Nossa, não, mas eu tenho que ir lá. Porque ele é especialista em dedo indicador. Vai lá, indicador. Ah, mas o mindinho não. Não, ele não é. Tem que ir no outro. Cuidado com isso. Porque isso também é um totem social que implementou um tabu pra gente e a gente começa a acreditar, entende? Nessas coisas. Produzindo ícones, ídolos que silenciam as suas vozes. Então eu acredito tanto no outro que eu deixo de acreditar no que eu sinto, no que eu quero, no que é bom pra mim, nos sonhos que eu tive. Se não ocorrer a revolução do humanismo, da cidadania, da democracia, das ideias, da arte de pensar e ainda uma profunda revolução do processo educacional, o século XXI não será o século da formação de pensadores, o século da preservação dos direitos humanos, mas ao contrário, será o século das doenças psíquicas, psicossomáticas, psicossociais. Já estamos dessa forma. A boa notícia é que a gente está em 2025. Lana, dá para eu mudar todo mundo agora? Não, mas dá para eu me mudar. E dá para eu ensinar quem tá comigo. Dá para me ensinar um filho, um sobrinho, alguém que existe outra possibilidade de viver. E que nem tudo que dizem que é. Tá bem? Será o século da informação com uma baixa capacidade de pensamento, de pensar criticamente. Teremos homens bem informados, grandes especialistas, que navegarão cada vez mais pela internet e terão acesso às universidades virtuais e um rico caldeirão de informações como nunca ocorreu antes na história humana. Mas, ao mesmo tempo, não saberão pensar, duvidar, criticar as convenções do conhecimento, transformar o conhecimento vigente, interpretar criticamente os fenômenos, produzir ideias com originalidade, preservar os direitos humanos, repensar a si mesmo e reciclar o autoritarismo e a rigidez intelectual. Tem uma coisa que é, né? Elane, você tá falando. Não, mas vamos aqui junto. Quem me segue aqui sabe que eu sou a pessoa que manda biografia pra vocês, já viu? Você não viu? Repara, porque eu fico mandando tudo pra vocês. Porque eu atendo pessoas inteligentes. O meu público, tem homens, mulheres, jovens, né? Jovens, mas a minha premissa é, quem chega pra mim é inteligente, porque se não for inteligente, não fica. E por quê, Irlânia? Porque eu sou essa pessoa do conhecimento, eu sou essa pessoa. E eu acredito que não existe mudança sem novos aprendizados. Então, você precisa ser inteligente pra você fazer terapia comigo, senão você vai ficar assim. O que ela tá falando? Eu quero ficar do mesmo jeito. Você quer ficar do mesmo jeito? Tu não vem pra cá, porque assim, aqui tu vai ter que mudar, porque eu vou ainda vou te dar embasamento científico. Ó, empíricos, tá acontecendo, tá, entendeu? Porque eu acredito que até isso... Por que eu comecei a estudar low carb, por exemplo? Comecei lá com o doutor Paulo Souto, eu acho que esse é o nome dele. Agora ele lançou um livro. Mas eu comecei vendo vídeo dele, lendo artigos dele e mudando a minha alimentação, colocando mais frutas, legumes, verduras, limpando a alimentação, porque asma, sinusite, rinite, toda it exata. E aí vivia mal, fibromialgia. Então eu fui estudando, fui aplicando mudanças, fui apresentando o que eu estava lendo para minha nutri e para os meus médicos. E eles, alguns falaram, não quer fazer, faz, não deve fazer mal, porque não era a área dele. Mas eu acredito que a minha mudança, ela continua quando eu me comprometo com o por que eu faço o que eu faço. Entendeu? Então, se você é essa pessoa que quer aprender, se você é a pessoa que quer mudar, essa pessoa que quer ter, né, mesmo... Tô rindo porque um cliente outro dia falou assim, eu tô aqui com a sua lista de possibilidades, mas ó, não tô com pressa não. Eu falei, mas não é pra dar ansiedade não, porque a profissional da mente humana que sou eu, o que for... Porque assim,
A pessoa vem pra sessão e ela fala, é porque meu filho tá fazendo birra. Aí eu mandei um livro pra ele de birra. Porque a terapia não é do filho. Eu posso fazer uma orientação familiar? Posso. Mas eu falei, e a gente não parou pra isso. A gente tava tratando outra demanda. Eu fui lá e mandei o livro da birra. Ah, porque minha esposa tá com depressão pós-parto. Mandei pra ele um artigo falando sobre a depressão pós-parto, né? Que pode ser até 2 anos depois do bebê nascer. Toma aí, dá uma olhadinha. Se ajudar ela, dá ela pra ler, porque ela é resistente à terapia. Existem pessoas ainda resistentes à terapia. Fala com ela, tá bem? Então, eu fui mandando as coisinhas pra ele, no tempo dele livre lá, ele lê. Nem tudo dá em 50 minutos. E ele aprender. Aprendendo muda. E aí ele falou, Irlane, eu fiz uma lista, que ele mandou a lista pra mim. Eu falei, mas, gente... Esquece isso, esquece. Esquece não, fica aí pra você. E tenha paciência, ok? Então, assim, o saber, ele não pode ser pra, eu sei. Eu li. O que você aplicou? O que você mudou? Autocrítica. Tem coisa... eu atendi uma moça que ela fez 227 cursos. 227 cursos. E não trabalhava. Falei, mas o que tá acontecendo, gente? Põe esses cursos todos aí. Vamos pegar. Você vai olhar, a gente vai olhar juntas o que dá pra aplicar na vida. Porque o que você aplicar, dá pra você ensinar. Né? Ela é mestra, é doutora, mas não executa, né? Aquilo que aprendeu. Então, vamos olhar? Vamos lá. E aí, fomos pegando tudo de curso livre, não é curso acadêmico, não. Acadêmico tava ok, concursada, mas não tava feliz só com isso. Então, vamos lá. Vamos pegar. E aí pegamos. Daqueles cursos, separamos 50. Porque eu também já fiz curso que você não tira uma vírgula dali. Pegamos 50. Agora vamos selecionar. Selecionamos 18. E aí tô eu estudando com ela aquilo ali para ela poder aplicar na vida dela. Como para mim é sobre desenvolvimento humano, fica fácil de estudar com ela. Então a gente tá estudando e vamos montar o nosso curso. Pra gente também não fazer curso com quem foi lá no ChatGPT. ChatGPT, por favor, curso para orientação familiar. Ele monta para você e você aplica. Não é assim. Não é assim. Você pode fazer. Mas se seus valores estão relacionados com a verdade, respeito, dignidade, você tem que minimamente ler uns livrinhos, né? De orientação familiar para você falar disso com propriedade. Você tem que ter trabalhado ou ter se dado bem com as crianças para você poder ensinar, senão você não sabe o que é criança. Aí você fica ensinando para o outro que é possível. Totem social, especialismo, né? E será que é especialista mesmo? Eu tenho umas coisas que eu escuto que eu falo. Mas, gente, quer ver uma coisa? Eu trabalhei na educação municipal. E aí eu comecei a ler sobre educação. E eu olhava e falava, gente, esse professor nunca teve numa escola pública com 50 alunos numa turma. Não teve, não é possível. Porque você é um sobrevivente, né? E aí você cria possibilidades, você pega ideias, você tem que ter muita criatividade. Improvisação, aquilo que eu aprendi lá na música. Vamos improvisar, fazer música daquilo que eu tô falando, rimar, para que você tome atenção e você não fique um brigão com 50 alunos dentro de uma turma. Tá entendendo? Então, tudo isso que a gente vai aprendendo, Viktor Frankl falou lá no livro Em Busca de Sentido da Vida. Vive melhor no campo de concentração. Vivia melhor quem tinha repertório musical, espiritual, conhecimento, amigos, porque flexibilizava e se relacionava melhor mesmo em meio à dor. Então, amplie seu repertório, combinado? O século XXI tem grandes possibilidades de não conseguir conquistar as funções mais nobres da inteligência humana. Por isso, ao que tudo indica, as estrelas do capitalismo, nas décadas vindouras, mesmo diante das futuras críticas da Bolsa de Valores, serão cada vez mais indústrias farmacêuticas. Viu isso? Bolsa de Valores, melhores empresas. Onde eu vou investir? Indústria farmacêutica. Tá entendendo? Se você não se curar, se você não se cuidar, se você não se amar, breve você vai precisar de uma farmácia para viver, principalmente as que produzem medicamentos tranquilizantes, antidepressivos e antiestressantes. Olha isso, eu tô estressada. Para curar o estresse, eu tomo um antiestressante. Estou ansioso. Para curar a ansiedade, eu não mudo, eu não faço melhores escolhas, eu não movimento meu corpo,
eu não procuro dormir melhor. Eu tomo a pílula mágica. Quase que piririm, piririm, piririm. Vem olhar pra mim, sabe? Não faz isso. A medicação é necessária. Eu já tomei medicação. Hoje eu não tomo mais, mas já tomei. E foi por um tempo. Mas as minhas mudanças produziram em mim o desmame. Acompanhado pelo médico, claro. Mas eu só desmamei na medicação porque eu fiz o tratamento. Eu fiz a minha parte. A minha frase da minha monografia, a minha monografia fala sobre regulação emocional na construção da saúde e perda de peso. Foi Hipócrates. Eu citei Hipócrates. Que o teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja o teu alimento. Por isso que a gente está na era de descascar mais e desembrulhar menos. Descasca uma banana, descasca um legume, cozinha e come. Descasca mais e desembrulha menos. Porque aí seu corpo vai estar menos inflamado. Você vai ter mais saúde. Você vai gostar mais de você. Até porque quando eu tô menos estimulado com cafeína, açúcares, carboidratos, porque estimulador isso. Eu consigo ficar mais aqui no meu presente. Arrumar o meu corpo, relaxar. Faça isso por você. Quem tem que cuidar de você aqui nessa terra? Você. É você que tem que cuidar. Beijo grande e até amanhã.